E está na hora da gente colocar aqui na mesa da sala dos professores o tema rotina. Vamos conversar um pouquinho? Você que é professor, professora de bebês e crianças bem pequenas, o papo é com você. Não deixe de se inscrever no canal. Aproveita a oportunidade aí e se inscreva no nosso canal para a gente caminhar junto, porque a gente extrai realmente pontos que partem ali dessas relações, dessas interações com os bebês, com as crianças e todo esse contexto educativo, tá certo? Vamos lá? Meu nome é Lilian e o assunto aqui é rotina. Vamos parar para analisar um pouco esse nosso fazer. É tão interessante porque quando a gente para analisar pontos do nosso fazer, a gente sai também dessa rotina, porque às vezes a gente vai fazendo e vai produzindo e se a gente não tomar cuidado, a gente vai caindo nessa coisa mais mecânica. Então, quanto é importante a gente parar um momento do nosso dia, a gente já cria ali o nosso diário de bordo, já cria os registros, mas o quanto é importante a gente reservar um tempinho pra gente mesmo, um momento de pesquisa, nem que seja 20 minutos ali diário, e eu falar assim, peraí, deixa eu refletir um pouquinho, o que eu fiz hoje, como eu fiz, essa é uma pergunta muito boa, como eu fiz, como eu faço, como a gente faz junto essa educação, como fizemos acontecer hoje e como pode ser amanhã. Então, à medida que eu vou questionando, que eu vou indagando toda essa rotina, essas coisas que estão postas, vamos dizer assim, a gente vai crescendo, a gente vai encontrando formas e a gente vai dando espaço, a gente vai dando voz, literalmente, para essa infância. Então, a gente está falando de protagonismo, porque às vezes a gente fala de protagonismo, mas poxa, não tenho tolerância, eu sou, né, ali fiel naquela rotina, então, ou seja, não deixo passar nada, não deixo a criança, né, investigar alguma coisa, porque olha, vamos lá, vamos cair no planejamento, a gente precisa voltar para essa rotina, então a gente não flexibiliza essa rotina, a gente precisa ter isso internalizado. Internalizado é você acreditar, não somente ter o conhecimento. Então é legal quando a gente, muito interessante quando a gente tem esse conhecimento, mas eu internalizo esse conhecimento, eu acredito naquilo e eu faço acontecer na minha prática. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas a teoria, ela não tem uma relação com a prática. Não tem mesmo. Se a gente deixar, né, se deixar levar por essa rotina, às vezes estagnada, a gente não consegue realmente colocar essa teoria em prática, porque tem muita coisa para se colocar nessa prática, mas precisa de calma, precisa respirar, precisa parar para pensar o que se está fazendo, para a gente ir conseguindo conciliar esses estudos, porque senão, o que adianta 3, 4 anos ali de faculdade se eu não consigo colocar essa teoria nessa prática? Precisa colocar, e é possível colocar à medida que a gente vai fazendo isso devagar e vai discutindo e vai refletindo. Aí a gente consegue fazer um casamento perfeito. Mas a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre rotina. Quando a gente fala em rotina, a gente está falando em uma organização regrada, vamos dizer assim. Então tem horário para acontecer as coisas, tem formas de acontecer essas coisas. E se a gente não tomar a devida atenção, essa chamada que eu venho para esse vídeo hoje, então se a gente não tomar a devida atenção, a gente fica em torno, a nossa rotina, ela gira em torno dos cuidados básicos. Então, ou seja, quais são os cuidados básicos? São essas relações que envolvem a higiene e a alimentação. A gente vive em torno disso. Para trocar fralda, para cuidar dessa higiene, para dar comida para as crianças. Espera, mas você está falando que isso não é importante? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa relação de cuidado na educação infantil, ela é essencial para o processo de desenvolvimento da criança. Mas ela só é importante quando existe uma qualidade nessa relação. Então, ou seja, eu posso trocar o menino, posso dar comida para o menino, mas qual é a qualidade? Qual é a minha relação, a minha interação com essa criança, com esse bebê? Eu estou fazendo mecanicamente ou estou entregue ali para aquele momento? Ou eu não estou, vamos comer logo porque tá dando tempo, porque eu preciso pegar outro menino para poder comer, né? Ou eu estou fazendo isso de forma calculada no sentido de atender com qualidade cada um e não com pressa, porque eu tenho que atender outras crianças. Então, ou seja, essa rotina, ela precisa olhar essas particularidades e eu também preciso me esvaziar um pouquinho. Peraí, essa rotina, ela pode ser flexível, ela pode ser um pouco mais tranquila. Então, a educação infantil, ela não se resume
né, essa educação infantil, esse trabalho pedagógico, ela não se resume em torno desses cuidados básicos, que sim, é primordial, é essencial, porque é nessa relação de cuidado, é nessa troca que a gente estabelece vínculo com essas crianças. Ou seja, quando eu estou trocando, quando eu estou alimentando uma criança, estou ajudando ali, automaticamente eu tenho um contato direto com ela. E esse contato é que estabelece o vínculo, é que firma esse vínculo relação adulto-criança. E aí eu repito, qual é a qualidade dessa relação? E precisa fazer valer essa qualidade, a gente precisa fazer com calma. A própria abordagem Pickler e a pedagogia humanista, né, elas trazem muito essa relação, esse vínculo de qualidade que a gente precisa ter. Vamos voltar um pouquinho para a rotina? Então, a gente falando de rotina, cuidado para a gente não girar em torno disso. Olha, vamos terminar a atividade logo porque a gente já precisa passar ali, a gente precisa almoçar, a gente já precisa cortar. Então, por que a gente precisa interromper esse processo? Por que não posso atrasar, né? Olha, a gente até usa o termo atrasar. Por que eu não posso lançar um pouquinho para depois, para daqui 15 minutos, para daqui 20 minutos, o almoço? Porque tá, Lília, porque tem toda uma estrutura, porque eu preciso sair para almoçar, porque eu preciso cobrir a parceira, porque... Então você vê que também é complexo a gente falar aqui, porque isso é um estudo, é um mapeamento que precisa acontecer entre equipe. É muito particular também, é em cada unidade, porque eu poderia dizer aqui a forma que eu faço, a forma que a gente está descobrindo, mas também a equipe como um todo precisa entrar nesse estudo, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, quando a gente fala de toda uma estrutura, ou quando eu falo da estrutura da minha sala, dessa turma a qual eu estou inserida, também eu estou falando de todo um contexto dessa unidade, desse contexto educativo. Então, precisa de todo um mapeamento, de toda uma organização interna. E acredite, é possível. E só é possível quando essa equipe como um todo, ela internaliza, ela coloca a criança como centro. Às vezes a gente fala assim... Não, a criança está como um centro, mas quando a gente vai olhar, a gente está o tempo todo limitando, né? E a rotina, normalmente, para pensar, a rotina, quando a gente olha ali no papel, na sala dos professores, aquela rotina colocada ali em exposição no mural, na sala, na sala externa ali do grupo, é uma rotina em torno das necessidades do adulto. Ela está em torno de uma necessidade desse adulto. Então, o que eu falei anteriormente? Ah, Lília, porque eu preciso almoçar, porque eu preciso cobrir fulano, porque eu preciso render fulano. Então, ou seja, ela está em torno realmente desse adulto. E se a gente inverter, colocar essa rotina em torno da criança e literalmente, de fato, colocar essa criança como protagonista? Né? Então, a gente ficaria, essa rotina, ela giraria em torno da necessidade da criança. Não estou falando que a criança vai almoçar a hora que quer. Às vezes a gente cria isso. Ah, então tá bom, né? Põe a criança para almoçar a hora que quer. Não, é um olhar. Às vezes não é todo o grupo, né? Às vezes é um ou outro. Às vezes é uma criança ou outra que precisa dessa flexibilidade, mas é esse um ou outro que a gente coloca no grupão como um todo e trata ele, né? Como se aquele grupo tivesse apenas uma necessidade. Só que não. Cada criança tem a sua necessidade. Então, a gente precisa trabalhar bastante nesse sentido de olhar essa rotina e, de fato, colocar essa criança como centro. E quando a gente fala colocar essa criança como centro, é colocar essa criança como centro do planejamento, que a gente está falando de diário de bordo, olhar muito mais o que essas crianças fazem, o que elas produzem, valorizar e potencializar. Estamos falando dessa rotina, de fato, que essa criança atue ali, seja realmente o centro, o protagonismo, o autor principal de tudo isso, e a gente só vai fazer isso quando a gente conseguir quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que são colocadas na educação e a gente fala, é assim que funciona, né? É assim que funciona, é assim que tem que ser, e eu sempre falo isso, não é assim que tem que ser, existem formas de ser, existem caminhos né, que norteiam o nosso trabalho, mas que não impede de olhar e falar assim, opa, e se fosse assim? Não, mas por que se fosse assim? Né? Não é só se fosse assim.
E se fosse assim, para eu atender essa criança, como ela precisa ser atendida e olhada? Então, essa é a pergunta que a gente deixa por aqui. É esse o lançamento que a gente deixa aqui como reflexão para vocês. Eu acho que esse vídeo não terminou. Tem alguns pontos ainda para a gente fazer amarração, para a gente costurar e encontrar alguns caminhos aí que com certeza vai dialogar um pouco mais, vai encontrar um pouco mais de forma impactante essa sua prática, tá certo? Eu deixo o convite aí para o próximo vídeo. Fique com a gente. Um abraço e até mais!